Boa noite a todos. Boa noite. Boa Nossos noite. agradecimentos vez. mais uma vez, pela participação da doutora Cristiane, que nos abrilhantou também na nossa mesa em Setembro Amarelo. E hoje a gente conta também com a presença do ilustre aí, Luiz Fernando e da ilustre Adriana Pimentel, que também estão inteirados aí, integrados nesse trabalho no Degase aí, junto com os adolescentes e com os servidores, com os agentes também. Nós agradecemos muito a presença de vocês, a presença de todos que estão também nos ouvindo, e vou passar a palavra aqui para a nossa diretora executiva do IPES, dar boas-vindas aí para todos nós. Por favor, Deise. Boa noite. Como eu disse, a doutora Cristiane eu já conheço, e é uma honra poder a gente tê-la novamente e trazendo dois parceiros aí de um trabalho tão importante, tão relevante, que é o que vocês fazem no âmbito do Degase, que eu não sei, mas tenho a intuição de que a sociedade conhece pouco desse trabalho, não é? E muitas vezes, como todo o sistema de sistema criminal, sistema penal, a gente vê como é difícil a gente traçar políticas, ações, até mesmo porque temos poucas informações, pouco engajamento, mas temos muitos achismos, né? A sociedade acha muito e sabe pouco. Então, assim, esse espaço foi criado justamente para que a gente pudesse sensibilizar pessoas que quisessem conhecer as instituições, por dentro das instituições. É como a gente chama na ciência política, é uma prestação de contas da instituição. Porque o IPES é uma instituição que tem o compromisso com a produção de conhecimento em pesquisa e com a capacitação, mas tudo para fomentar as ações de políticas públicas e também das ações institucionais. Então, a gente, quando criou esse espaço, a gente sabia do desafio que seria para sensibilizar pessoas que quisessem estar conosco para refletir o trabalho das instituições, que são importantíssimos para a nossa sociedade, e também daqui sair novas iniciativas, porque são desses espaços que a gente tira novas ideias, compartilha, aprende. Então, assim, antes da mesa do Setembro Amarelo, eu nunca havia tido uma oportunidade de conversar com representantes institucionais do Degase. Ainda que eu lesse, nós temos uma aluna chamada Fernanda Menezes, que está na nossa capacitação, e ela estuda, ela acho que é psicóloga, que trabalha no Degase, e ela está tentando, já tentou 3 vezes aqui entrar. Quando ela entrar, eu incluo ela também na nossa conversa, porque eu não sei como é que é o grau também de comunicação dentro da instituição, que às vezes é bem grande, é bem amplo, e as pessoas têm poucas trocas, ainda mais cada um setorizado. Um na área da saúde, outro na área da educação, outro na área da cultura. Isso eu estou supondo, não sei, porque eu sei que nas outras instituições que eu já estudei, é assim. Então, eu li um pouquinho do trabalho de vocês, como vocês estão organizados. Eu gostaria de dar a palavra para vocês, já agradecendo em nome da direção que eu represento, agora, com a presença do Luiz Fernando, que para a gente, eu falei, Meire, precisamos agora trazer alguém, um coordenador, um representante, uma liderança, que lide diretamente com o público que recebe o serviço, Porque quando a doutora Cristiane veio, ela nos falou do como era o funcionamento do Degase como um todo e como que era o trabalho para atender o servidor. Então, eu gostaria, o desafio da nossa conversa hoje era combinar essas duas dimensões para que a gente pudesse ter uma ideia como um todo do trabalho do Degase, dos desafios que o Degase enfrenta e, principalmente, que é uma curiosidade particular nossa, como que vocês têm trabalhado nesse momento de enfrentamento da pandemia. Como lidar num ambiente institucional onde você tem possíveis detentos, que você precisa trabalhar uma questão da proteção, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão juntas. E como é que anda a saúde emocional desse público?
como é que vocês têm trabalhado, qual é o desafio que vocês têm enfrentado, e queremos aprender com vocês, porque a gente está vendo isso na Polícia Militar, na Polícia Civil, estamos vendo isso nas escolas. Agora, hoje à tarde, tivemos reuniões com pessoas das escolas públicas de Duque de Caxias, e estamos vendo como está desorganizado, como está difícil trabalhar nesses contextos, num ambiente altamente desorganizado, por conta da pandemia, de muito sofrimento emocional e de pouca perspectiva, né? Como vai ser para a gente os desafios futuros. Então, eu abro a mesa agradecendo a você, Luiz Fernando, pela oportunidade, e agradecendo a você, Adriana, que está aqui conosco, também para somar, para a gente aprender com certeza sobre esse trabalho. Então, eu passo a palavra. Antes dos nossos palestrantes, eu vou fazer a apresentação deles, Deise, e para que todos possam conhecer um pouco dessa instituição. O DEGASE é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Ele é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação e tem a responsabilidade, que também é a sua missão, né, de promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. Para esse contexto desse trabalho primoroso, nós contamos, então, com os nossos convidados, a doutora Cristiane da Mota Azeitone, que é coordenadora de Saúde Integral e Reinserção Social do DEGASE. E também contamos, dentro dessa mesma coordenação, né, com a gente, Adriana Pimentel. A Adriana é psicóloga também? Sou musicoterapeuta. Ai, que maravilha. Ótimo, nossa, que delícia. Que bom que estão integradas aí nessas ações, né, que coordena também a saúde voltada para os adolescentes e para os servidores, né, para os agentes. E o doutor Luiz Fernando Brandão, bacharel em Direito e também coordenador de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do DEGASE, né, que vem também atuando primordialmente no desenvolvimento de oficinas de cunho profissionalizante alinhados ao reforço escolar. Bom, feitas as apresentações, eu deixo com vocês aí esse nobre trabalho. As damas, né, em primeiro momento, por favor, doutora Cristiane. Tá bom, então. Meire, agradeço ao IPES por esse convite, por incluir o DEGASE, né, nessa mesa redonda, que como, né, eu esqueci o nome a Deise falou, desculpe, Deise. Então, como a Deise falou, né, assim, poucos conhecem, né, da mesma maneira que os adolescentes ficam numa certa invisibilidade, né, que a sociedade não quer saber, os profissionais também, né, acabam entrando muito dentro dessa lógica, né, da invisibilidade. Então, essa troca entre as instituições é muito importante, né, que a gente possa falar do nosso trabalho e dos desafios que a gente enfrenta na implementação dessa política socioeducativa, né, e o quanto que o processo de trabalho, muitas vezes, pode ser adoecedor, né, porque tem toda uma questão institucional que enrijece, né, e que muitas vezes assim faz com que o profissional não possa atuar da maneira que gostaria, né? Os desafios são ainda maiores para os agentes socioeducativos, porque nós sabemos que os adolescentes eles respondem desse lugar da violência, né? Há um trabalho aí a ser feito para retificar essa posição e que a gente acredita que pela via da socioeducação, né, dentro de todos os parâmetros, né, que estão colocados, né, pela via da lógica da incompletude institucional, né, de modo que a gente tem que estar sempre trabalhando com a política intersetorial, na lógica da desinstitucionalização do adolescente, né? Então, a gente acredita que a socioeducação ela pode fazer diferença na vida desse jovem. Só que isso não está posto. Tem um trabalho aí anterior a ser feito para que o adolescente possa se engajar na sua vida profissional, né, nos estudos, no profissionalizante, e também, e com isso, retificar a sua trajetória de vida marcada pela infração, né, pelo crime, né? Então, tem um trabalho importante a ser feito, a gente não pode perder a dimensão
também que estamos lidando com sujeitos, né? Então não adianta normatizar, né? Tem que ter aí uma intervenção, mas que a gente tem que contar que os adolescentes, eles não querem, né, ir para a escola, eles não querem estudar, né? Enfim, então tem coisas assim, né, que então que lidar com o adolescente mesmo, né, que é questionador e principalmente esses jovens, né, que muitas vezes não justamente respondem do lugar da violência, porque justamente não conseguem colocar em palavras os impasses que eles estão vivendo naquele momento da sua vida. Então, com isso, são muitos os desafios que estão colocados, e como eu falei, assim, para os agentes socioeducativos, os desafios são ainda maiores, né? Porque justamente como esses adolescentes respondem no primeiro momento desse lugar da violência, é com os agentes que vai se dar o confronto. Né? Então, tem aí, né, um trabalho importante também a ser feito porque a gente percebe, né, assim, que aqueles agentes socioeducativos que ficam muito identificados com a sua função e que tomam esse aspecto desafiador do adolescente como dirigido a ele, eles têm mais dificuldades de exercer a sua função, né? E de perceber que a prevalência aí do aspecto pedagógico da medida socioeducativa não quer dizer que a gente está vitimizando o adolescente, né? É importante que o adolescente recolha a responsabilidade frente ao ato que ele cometeu, contudo, se o aspecto, a prevalência do aspecto punitivo, e se essa punição vem muitas vezes pelo viés da violência, o adolescente se sente injustificado né, injustiçado, isso também impede que recolher a responsabilidade frente ao ato cometido. Então, tem aí, né, uma coisa que é muito sutil. Então, é importante, sim, a gente ter dispositivos para estar trabalhando com os profissionais de uma maneira geral, né, e com o agente socioeducativo de uma maneira particular, né? Então, é disso, né, que eu gostaria de estar falando, né, um pouquinho, né, em linhas gerais, rapidamente, para que depois, aí, com as perguntas, a gente possa estar tirando as dúvidas, né? A lógica do trabalho com o adolescente no aspecto da saúde é dentro do que está pactuado na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente, em conflito com a lei, portarias do Ministério da Saúde, que a gente chama de PNAE-SARE. Então, dentro dessa lógica da completude institucional, todas as ações de saúde são articuladas com a rede municipal de saúde de cada território da unidade socioeducativa, né? Então, é o socioeducativo, com profissionais, com uma equipe mínima de saúde, articulando com a rede do território, né, que é o responsável sanitário por essas ações. Então, se o adolescente precisa tomar uma vacina, se ele precisa de alguma especialidade médica, né, se há alguma intervenção de média e alta complexidade, isso se dá na rede, né? Com os profissionais, né, a gente tem aí alguns desafios, porque a gente sabe que no governo, né, do Estado, a gente não tem aí o DEGASE, diferente de outras instituições, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, que tem toda uma rede, né, de hospitais, de assistência à saúde, né, que pode contar aí, né, com essa rede. No DEGASE, não, né? A gente conta com a rede do SUS, né, ou com cada um pagando aí o seu plano de saúde particular, né? Então, assim, sempre foi uma preocupação do departamento, né, poder promover ações de promoção da saúde do servidor. Então, em 2008, foi instituído o Núcleo de Promoção à Saúde do Trabalhador, né? Isso é um trabalho dentro do DEGASE, né, assim, do que é colocado no estado do Rio de Janeiro, mas são poucos sistemas socioeducativos no Brasil que têm um trabalho específico voltado para o servidor, assim, de equipes que trabalhem somente com ações voltadas para o servidor. Em geral, as ações são para os adolescentes, né, de uma maneira geral. Nós, no DEGASE, e se tem alguma ação do servidor, é sempre articulado com alguma instituição. No DEGASE, nós temos, então, uma equipe específica, que são profissionais do departamento, que atuam com várias ações de promoção de saúde, né? Então, nós temos essa equipe multidisciplinar, né, que é composta por 2 psicólogos, 2 assistentes sociais,
a musicoterapeuta, né, que é a Adriana, que eu convidei para estar complementando aqui, falando um pouco do trabalho. Temos uma enfermeira do trabalho, um técnico de enfermagem, dois agentes socioeducativos e 5 técnicos de segurança do trabalho, que também vão desenvolver aí várias ações, né, voltadas para a segurança do trabalho, a questão, né, dos EPIs, enfim, vários trabalhos aí que são específicos da área da segurança do trabalho, né? Então, a equipe do NUPS, eles trabalham com o acolhimento da demanda espontânea, né, que são profissionais que às vezes chegam com alguma demanda, né, de saúde, às vezes naquele momento, né, que não está passando muito bem, então a gente sempre tem ali um enfermeiro que afere uma pressão, alguns com sofrimento psíquico, então a gente faz o acolhimento e sempre encaminhando para a rede SUS, quer dizer, a gente não faz ali o acompanhamento, a gente não presta assistência, a gente faz um acolhimento da demanda e articula com a rede SUS todo o cuidado que o profissional necessita. E também, então, assim, mas não é só um encaminhamento, a gente faz a inclusão no serviço, a gente acompanha, vê se ele conseguiu acessar o serviço, né, e o desdobramento disso. Então, tem uma equipe que faz um apoio, né, às demandas que surgem, né. Temos, assim, um trabalho também dentro das unidades, né, que são 2 projetos importantes que são desenvolvidos, que é o projeto itinerante, onde toda a equipe ela vai às unidades, né, faz uma agenda e comparece à unidade, e ali faz vários trabalhos de promoção da saúde, né? Além de aferir a pressão, ver a parte da glicemia, faz grupos, né, de rodas de conversa, faz um trabalho de explicativos, né, assim, com folders explicativos de promoção da saúde. Enfim, é um trabalho que o trabalho da unidade, geralmente, ele para acolher a equipe do Núcleo de Promoção à Saúde do Trabalhador, e os profissionais ficam muito, assim, tem uma adesão muito boa a esse momento. Em geral, a gente também faz assim, um lanche, né, que possa fazer um momento de integração, e ali a gente vai conhecendo a equipe, vai conhecendo também um pouco de quais são as questões de saúde, né, que são prevalentes, para poder também depois promover ações, né, que possam ser significativas, né? Então, temos a reunião do projeto Diálogos, né, que a proposta é se reunir uma vez por semana com a equipe multidisciplinar da unidade socioeducativa. Então, em geral, é um momento em que a equipe pode parar para poder estar nessa roda de conversa e promover ali um trabalho de integração entre os profissionais. É um momento onde pode-se falar dos impasses que se colocam nos impasses mesmo, né, que se vive ali no dia a dia desse trabalho, nas dificuldades que se enfrentam, e na integração mesmo do profissional, né, para que o psicólogo, o assistente social, o agente socioeducativo, né, todos possam estar juntos, promovendo essa integração e como superar os impasses, né, porque e é interessante que muito dessas reuniões, no início das reuniões, sempre se começa com muitas queixas dos profissionais frente às dificuldades que se colocam no serviço, ou frente também à falta de recursos, né, para a execução do trabalho. E é interessante que, à medida que todos possam falar, novas ideias começam a surgir, e o quanto que isso pode ser motivador e operador do trabalho, né, para que cada um saia um pouco da paralisia que se coloca pela própria questão mesmo institucional, que às vezes nos paralisa, né, de achar que esse adolescente não tem jeito, de que está enxugando gelo, né, e assim o profissional pode encontrar formas de estar atuando, porque são coisas que cada um tem que encontrar a sua maneira de intervir, né, assim, poder ser criativo, poder estar juntos propondo ações. Então, acho que na medida em que a gente consegue falar daquilo que nos impacta, daquilo que nos embaraça, daquilo que nos angustia, não é grupo terapêutico, porque tudo é em torno
do trabalho, né? Mas tem um efeito importante de tirar o profissional dessa paralisia e poder a coisa avançar. O Luiz Fernando foi diretor, né, de uma unidade do CAB Alfor Roxo, em que, né, foi uma experiência incrível o trabalho do Projeto Diálogos, em que a gente tinha presença em massa, né, de todos os profissionais que estavam no plantão do dia, e o quanto que isso era assim, importante, né, para aliviar aquela tensão, a tensão que às vezes está colocada no dia a dia, de você não sabe o que vai encontrar, né? Então, o profissional poder perceber que não está sozinho nisso, que um pode contar com o outro, então isso é muito potente, né? É muito potente. Então, mas com os tempos da pandemia, alguns desses trabalhos foram inviabilizados, né? Tanto o projeto Diálogos como o itinerante, uma vez que não poderia estar circulando. Nós implantamos todo um protocolo voltado tanto para o adolescente quanto para os profissionais, para enfrentamento da pandemia, né? Além de oferecermos todos os EPIs, orientação, folders, a atuação do NUPES foi fundamental nesse trabalho. Nós organizamos o trabalho dos profissionais que ficaram do grupo de risco, né, que ficaram afastados, organizamos o trabalho, então, em home office, para monitoramento das unidades, para saber quanto ao uso dos EPIs, quanto àquilo que faltava, né, em termos precisa de todos, tem máscara suficiente, tem álcool gel insuficiente, o aparelho de aferir a temperatura, enfim, então todo um trabalho de monitoramento que a equipe do NUPES trabalhou intensamente, né, nesse momento. A gente não pode perder de vista que a pandemia ela foi atravessada de uma maneira muito importante por questões políticas, então houve muito um negacionismo, né, de que não vai ter problemas, então, assim, de negligência no uso do EPI, e o quanto que isso colocava em risco toda a comunidade socioeducativa, né? Então, teve um trabalho aí de muita conscientização para que os profissionais dentro das unidades fizessem uso adequado do EPI, né? Mesmo que muitas vezes já tivesse contraído o coronavírus, ou que muitas vezes ele não tivesse medo de contrair o coronavírus, mas em respeito até às pessoas da sua família, né? Já que está circulando ali por outros ambientes. Então, é um trabalho complexo, vocês sabem, né, que trabalhar com a instituição não é simples, tem alguma coisa aí de um impossível que está colocado, porque a gente não pode trabalhar com a ideia de ter uma instituição ideal, né, porque isso não vai acontecer, né, mas que esse impossível possa ser operador do nosso trabalho, né? Como? Sendo criativos, propondo ações, identificou um problema, equipe, o que a gente pode fazer? E muitas ideias surgiram, como a ideia também do trabalho, do projeto em casa, que aí eu passo para a Adriana falar um pouquinho desse projeto que veio sendo desenvolvendo com os profissionais que estão em casa, né? E que foi assim, que está sendo muito potente também, né, Adriana? Então, eu passo um pouquinho para a Adriana para falar desse trabalho, e depois a gente vai conversando de uma maneira bem livre, né, as questões que forem pontuadas pelas pessoas. Perfeito, doutora. Obrigada. Agradeço a oportunidade, o convite, né, que a Cristiane fez, a iniciativa de vocês, né, o envolvimento, né, do IPES com essa temática, que é muito importante. E esse trabalho está sendo um trabalho bem interessante, né? Foi movido por conta da pandemia, a gente poder acompanhar minimamente, né, esse grupo de risco. A gente começou a ser uma referência, né, desses servidores, né, que procuravam apoio. A gente teve um momento de bastante desespero, né, se eu posso dizer assim, né, de todos, né? Então, o que fazer, o que não fazer, né? E a gente acabou ficando com uma mediação, né, nesse sentido, né, entre o trabalho mesmo e o próprio servidor, né? Então, a gente tinha que olhar os dois lados, uma coisa meio desafiadora, né? E aí, uma iniciativa, né, trazendo a criatividade, né, como a Cristiane colocou, foi a gente formar um grupo de apoio, né, um grupo para a gente poder fazer o acompanhamento dessas pessoas que estão em casa, né, em home office. Então, assim, todos que estão, a gente teve foram mais de 60 pessoas participando até agora,
e com relatos muito importantes, né? Então, assim, os servidores se sentindo valorizados nesse momento de pandemia, né? Nesse momento que se afasta, que às vezes tem uma postura, né? Às vezes a pessoa que está no presencial fica sobrecarregada e às vezes não entende a necessidade de quem está em casa ficar em casa, né? A questão da proteção à saúde, que é algo também que a gente tem que trabalhar, né? Ver a saúde como algo importante na nossa vida, o se cuidar, né? Trazer isso para a consciência, né? A gente acaba não cuidando, né? A gente acho que é um pouco o brasileiro, né? A gente vai para o trabalho, a gente faz, a gente não está bem, mas a gente continua e a gente pensa muito na produção, né? No que tem que fazer, no que tem que realizar. E aí a gente mesmo, né? Enquanto emoção, enquanto saúde, né? Física, mental, espiritual, a gente acaba se abandonando, né? Então a gente está levando um pouco dessas reflexões também. O quanto que é importante a gente enxergar as nossas vulnerabilidades para poder tratá-las, né, e adequá-las da melhor forma possível para você lidar com ela e lidar com os desafios do seu trabalho. Então, tem sido um trabalho muito bacana, né? A gente tem conseguido bastante relatos, né, de pessoas com depressão que estão em casa, né, que não aguentam mais ficar em casa e querem voltar para o trabalho, se sentem angustiados, porque às vezes mora num lugar fechado, não vai à rua, ou não sai, e aí a gente lida com as pessoas que estão demasiadamente preocupadas, né? E pessoas que não estão ligando, né? Então, assim, a gente já pegou relatos de eu tô bem, tô conseguindo ficar em home office, só saio 3 vezes para ir à unidade. Como é que é? Você está em home office ou você está indo à unidade? E é muito interessante, porque o relato da pessoa é o mais importante nisso tudo, né? É porque ela se acha em home office. Porque se ela não tivesse em home office, ela estaria trabalhando muito mais do que indo 3 vezes na semana, né, na unidade, se preocupando. E é algo que para aquele servidor é importante, né? Ele estava algo que estava alimentando ele naquele momento. Então é tudo muito relativo, né? E é muito bacana a gente estar ouvindo e dar ouvidos, né? Ter um espaço que o servidor possa falar. Isso é muito importante, é uma retroalimentação. Porque se ele está bem, ele vai fazer o trabalho bem, ele vai ter mais paciência, ele vai ter um olhar mais ampliado para o serviço e para os outros, né? Porque é um grupo que, além de envolver outras pessoas de outros estados, de outros municípios, né? De outras unidades, são profissionais diferentes. Então, tem agente, tem médico, tem psicólogo, tem AS, tem de tudo um pouco. E aí é bacana, porque também tem esses olhares, essas trocas, né? E a gente consegue minimizar, às vezes, alguns conflitos, algumas queixas entre as próprias pessoas, né? De cargos diferentes, né? Então, assim, está sendo um trabalho muito bacana, muito mais do que o esperado, na verdade. Está sendo uma escola, e isso a gente está aprendendo muito, né? Até para adesão também, né, Adriana? A gente não esperava que tivesse tanta adesão. Exato, né? Então, assim, os grupos acabando, né? A gente faz um grupo, coloca inscrição, inscrição acabava. Daqui a pouco vai ter que ter outro grupo, aí bota outro grupo e assim, né? As inscrições foram indo muito rápido, né? E é isso, assim, eu acho que muita coisa que está sendo aprendida agora é algo para a gente poder pensar mesmo o que pode continuar, mesmo depois da pandemia, porque são muitos ganhos, né, que nós estamos tendo nesse momento. Sim. Acho que era isso. Né? Então, só para então assim, finalizar, eu acho que hoje, né, assim, o NUPS, todo o trabalho do NUPS está sendo consolidado dentro do DEGAS. Eu acho que tem já um reconhecimento dos profissionais, né, de poder contar com essa equipe, né, e eu acho que isso é muito importante. E também informar que nós temos no site do DEGAS o boletim informativo, com todas as informações que foram... Entrou aqui uma coisa aqui. Com todas as informações de todas as ações que foram desenvolvidas nesse período da pandemia, tá? Então, quem tiver interesse, é só acessar o site, o boletim informativo, que lá tem
as ações tanto dos adolescentes quanto para os servidores e todos os informativos em relação ao número de profissionais e servidores que foram, né, que testaram positivo para o coronavírus. Graças a Deus não tivemos óbitos, nem em relação nem aos adolescentes, nem aos servidores, e somente 7 adolescentes testaram positivos. Então, assim, a gente fica muito feliz com o resultado desse intenso trabalho que a gente vem tomando, né, que a gente vem tendo desde o início dessa pandemia, que realmente, assim, mudou a nossa rotina e a gente teve que reposicionar todo o trabalho e a gente fica muito feliz com o que a gente está recolhendo como resultado. É isso. Bom, obrigada pela atenção. Bom, nós é que agradecemos, Cristiane e Adriana, compartilhar esse nobre empenho de vocês, né, e com desdobramento durante o período da pandemia, conheceu várias outras questões e ações que foram essenciais para que pudesse ser conduzido da melhor forma, né? Eu já compartilhei aqui no nosso chat o site de vocês, o Degase, né? E você foi falando, Cristiane, eu fui digitando aqui para o pessoal ter acesso aqui a esse boletim. Bom, então agora na sequência eu passo para o Luiz, para poder então colocar os seus conhecimentos aí para todos nós. Por favor, Luiz. Boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de poder falar do trabalho do agente socioeducativo. Trabalho esse que é pouco reconhecido, né, sendo bem sincero. Ele é muito mais marginalizado do que conhecido, né? Então, se as pessoas conhecessem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né, entenderiam. Então, essa oportunidade, realmente, ela é ímpar, né, ao longo dos meus 22 anos de departamento. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, né? E vou falar um pouquinho, né, do trabalho do agente socioeducativo. E para falar do trabalho do agente socioeducativo, não adianta, a gente tem que citar a nossa, né, nosso material de trabalho. Qual material de trabalho? É o adolescente, o atendimento socioeducativo, né? Então, assim, eu não vou aqui discutir legislação, né? Não se trata disso, mas são algumas considerações que têm que ser feitas, né, para se entender um pouco mais, né, a dificuldade do trabalho do agente socioeducativo, né, e que implica realmente na proposta dessa mesa, né, que é o adoecimento, né, do servidor. Parabenizar a minha amiga Cris, sou fã do trabalho dela, assim, o Diálogos, como ela citou, quando eu descobri o Diálogos, realmente ele já acontecia em outras unidades, eu vivia brigando para que ele fosse realmente para o CAI, e realmente teve uma adesão muito bacana, e a gente sempre fomentou, né, esse trabalho que ele acontecesse na unidade, porque é um espaço realmente diferente, onde todos os servidores estão na mesma condição, não existe hierarquia de direção, de corpo técnico, de agente, todos têm direito à fala, né, para poder externar sua dificuldade, conhecer um pouco mais o departamento. Então, assim, sou fã do Diálogos, parabéns, Cris, parabéns toda a equipe da coordenação. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do trabalho do agente socioeducativo, né? Muito se fala da crise de identidade, né, que o departamento tem, em especial os agentes. Hoje em dia, a discussão maior é a notícia do Degase ter sido equiparado, né, sido reconhecido como área de segurança, né, segurança pública. Há uma discussão muito grande, né, mas assim, não se fala na mudança do departamento para a Secretaria de Segurança Pública, mesmo porque a Secretaria ela não existe mais, né? Na verdade, ela nem existe. A imprensa fica dizendo que o Degase vai para a Segurança Pública. Não, o Degase não vai. O Degase continua a Secretaria de Educação, né? Isso está posto, reconhecido pelo secretário. Agora, a função do departamento, ela se assemelha, ela é reconhecida como uma função de segurança pública também, não exclusiva, também. Por que eu estou frisando isso antes de começar a falar propriamente do trabalho? O adolescente, quando ele é apreendido, né, ou em flagrante na comunidade, ou praticando, né, um fato análogo ao roubo, né, ele é apreendido pela Polícia Militar, vai para a Polícia Civil, é feito auto de apreensão e depois ele é conduzido ao GCA. Como é que ele é apreendido na rua pela polícia? Um policial armado, algema, conduz, vai para a delegacia. Quando ele é conduzido ao Degase na sequência, ele vai
escoltado por 2, 3 policiais armados, né, como tem que ser, e entra no Degase, ele deixou de ser aquele, né, agente perigoso e virou um adolescente, que é o que preconiza a lei. Não estou discutindo legislação, é real. Ele vem para a socioeducação, ele vai ser tratado como o adolescente. Então, isso mexe com a cabeça do servidor. Por mais que eu tenha feito um concurso e eu reconheço a socioeducação, eu acredito nela, né? À toa que hoje eu estou coordenador, né, de educação, cultura e esporte, porque eu acredito na proposta, eu acho que ela tem que ser. Os meus 7 anos de gestão à frente do CAI Baixada, eu sempre briguei bastante para que as ações acontecessem, que os adolescentes ficassem o máximo de tempo possível fora dos alojamentos, porque o adolescente confinado é perigoso, porque ele só pensa em confabular coisas que não deve. Então, assim, eu sou um defensor da socioeducação, que fique claro isso. Mas não tem como a gente falar que o servidor não vai ter uma dificuldade, né, de entender um todo quando tem esses movimentos. Quando ele chega no departamento, ele chega conduzido como um marginal que foi apreendido. Quando ele entra, ele é o adolescente, né, que vai cumprir a medida socioeducativa. Ótimo. Como é que o servidor trabalha isso? Né, tem um servidor que consegue compreender isso tranquilamente e consegue buscar uma aproximação. Tem aquele que vai ter a dificuldade de lidar com isso. E daí começam os grandes conflitos dentro da unidade. Quando você quer desenvolver uma atividade, tem um servidor que é resistente, né? E em contrapartida é a nossa atividade. Como você leu no início aí, é a atividade fim do departamento, a socioeducação. Vamos lá. Só que eu me perdi um pouquinho, que eu acabei falando algumas coisas. Vamos lá, voltando a falar da questão do adolescente. Adolescente e servidor. O adolescente, dentro de um alojamento, né, no convívio dele, ele precisa, por uma questão de convivência, de sobrevivência no espaço, ele precisa enaltecer algumas regras e seguir algumas regras ditadas pela facção. Então, a relação dele com o servidor passa a ser uma relação mais dura. Né? O servidor é o opressor que mantém ele encarcerado, e ele ali é o dito, né, marginal da facção, certo? Quando ele consegue sair daquele espaço e vem para um ambiente escolar, dentro da própria escola, ou numa sala de oficina, ele consegue uma aproximação melhor desse servidor. Ele já deixa de ter o comportamento que a facção exige no ambiente dela e consegue buscar uma aproximação. Então, isso para o servidor é o tempo inteiro aquele jogo de pressão. Né? Uma hora tem uma aproximação, tem o risco, tem o perigo, e em dado momento eu consigo uma aproximação, eu consigo trabalhar isso. E como é que a gente trabalha essa identidade? Como é que a gente trabalha isso com o servidor? É um grande desafio dentro de uma unidade. O que mais que eu posso falar com relação ao trabalho do servidor? Meire, não sei, eu estou meio... Oi? Luciano, só para colocar uma questão aqui, né, que eu acho que é em relação a isso que eu estava falando, né, assim, que quando tem profissionais que conseguem lidar melhor com essa questão aí, né, do confronto com o adolescente, né, desse adolescente. Sim, exatamente. E aí não fica tão identificado com a função que ele ocupa e não toma aquela agressividade como sendo dirigida a ele, João, né? E com isso, ele consegue lidar melhor com esse lugar, né? Que ele não está fazendo mamãezada com o adolescente, mas que ele está cumprindo a função que faz parte do trabalho dele. É proposta do departamento. É a proposta do departamento em si, exatamente. Do departamento, exatamente. Então, acho que realmente isso você colocou extremamente importante, né? Muito, que eu acho que é uma tensão que está o tempo todo colocada, né? E isso é adoecedor. Né? Assim, lidar com essas contradições, lidar com esse trabalho do socioeducativo, né? Onde o adolescente, onde ele é o bandido que rouba, né? Mas aquele é o adolescente, tem que ser cuidado, tem que ter, né? Então, são contradições que aquele profissional que não está bem situado na sua função,
ele não se ajusta, assim, não consegue lidar, né? Exatamente, assim, aí os órgãos de controle, fiscalização, que eles têm que existir, acho que eles fazem parte do processo como um todo, quando eles adentram a unidade, eles acabam reforçando esse afastamento do servidor com o adolescente. São raros, né, os encontros que a gente tem onde se busca aproximação, não é o contrário, se tem um marco ali da divisão do espaço, né, e há uma fala, né, por parte desses órgãos de controle que eu acho que não busca aproximação com o adolescente. Diversas experiências lá no CAI, muito positivas, onde, na época da gestão, eu recebia no WhatsApp do grupo dos coordenadores, às vezes 11 horas, meia-noite, direção, procura atender. Então, assim, essas ações acontecem, né? Mas não tem a visibilidade. A Cris conhece isso, né, de longa data, ele vai passar a ser do outro lado contínuo, obrigado a se afastar do servidor. E há realmente um entendimento contrário, que é o servidor que se afasta, né, que é o agente socioeducativo que se afasta do adolescente. Não temos casos de servidores que não conseguem lidar com isso, é fato. O corpo de agente, a grande parte desses tem formação superior, né, e boa parte deles já conseguiram entender realmente qual é a proposta do trabalho. Agora, a aproximação do agente para o adolescente, junto ao adolescente, ela é difícil. Muitas intervenções que eu fiz no CAI Baixada, eu consegui a aproximação e conversava com o garoto. Mas por quê? Não, o senhor não é funcionário, o senhor é diretor. Eu falei, não, negativo. Que o funcionário para eles é o agente. Eu falei, não, eu sou funcionário sim, porque eu sou agente do concurso e estou diretor. É diferente. Mas na lógica deles de relacionamento, pode ter uma aproximação com a direção da casa, pode ter uma aproximação com o técnico, pode ter uma aproximação com o professor, mas com a gente não. Essa aproximação ela é muito vigiada pelos pares deles. Então, e o agente percebe isso, né? Mas como é que ele lida com essa questão toda? Durante o dia eu tenho que botar numa escola, 90 adolescentes numa escola, com 5 agentes. Socioeducação, educação, pilar. O pilar da socioeducação é a educação. 90 adolescentes para 5 agentes. Se tiver no risco de uma crise. Se tiver uma crise, ela está justificada por conta que é uma atividade de educação. À noite, a unidade já deixa de ser educação e vira segurança. Né? O agente tem que fazer a ronda, ele tem que fazer um galo, ele tem que fazer a vigilância para não ser surpreendido, para não ter uma fuga, para não responder por essa fuga. Então, assim, a crise de identidade no departamento ela é muito grande, porque ela é conflitante, sim. A atividade ela é conflitante o tempo inteiro. Então, como é que fica o servidor nessa? Durante o dia, eu posso arriscar em botar 90 garotos num espaço. Mas durante a noite, eu tenho que ficar X homens acordados, X horas, e fazer a ronda constante, porque se tiver uma fuga, tiver algum problema, eu respondo, porque aqui já virou segurança. Mas durante o dia, vulnerabilidade da unidade. Né? Hoje nós estamos até vivendo um momento, né, Cris, muito confortável com a decisão do STF. Foi em 2019, né, eliminado o Fachin, e agora a turma decidiu limitar o departamento em 100% da capacidade nominal. Mas vamos falar de 2 anos e meio atrás, né, quando assim, as unidades batiam 400 adolescentes. Unidade para 120, batendo 400. Né? O CAI Baixada era 140, bateu 420 adolescentes. O ESE bateu 580 e poucos adolescentes. Então, assim, como é que fica o servidor tendo que cumprir com toda a rotina socioeducativa? Com aquela carência, né, de profissionais. Mas a atividade socioeducativa ela tem que acontecer. Ela fica um pouco, né, aquém do que deveria, mas o servidor tem o compromisso de fazer e tem a obrigação de fazer. Como é que a gente faz isso? Como é que fica a cabeça do agente socioeducativo, sabendo que tem que fazer aquilo, mas ele sabe aquele adolescente, não discutindo legislação, mas ele tem uma periculosidade. Nós temos adolescentes que cometeram atos leves,
primeira, segunda passagem, coisas simples. Tem garotos que tá até com 10 passagens, mas de atos infracionais sempre simples, mas nós temos garotos com grande envolvimento na vida criminosa. Isso é fato. Então, assim, mas no universo de 50 adolescentes numa atividade na quadra, eu não consigo prestar atenção somente naquele adolescente mais perigoso. Mas eu conheço, às vezes, 1 ou 2. Eu tenho 50 ali dentro. Então, tem mais 48 que eu não conheço a identidade deles. Então, assim, como é que fica o servidor ali dentro? Como é que fica a situação dele? Se tem uma crise ali dentro, como é que ele reage? Porque a capacitação, ela existe. Mas ela não consegue atender a todos. Porque a rotina da unidade não pode parar. Então, assim, é o tempo inteiro, né, naquele jargão, né, bem chulo, o tempo inteiro trocando a roda, né, trocando o pneu com o carro em movimento. A capacitação é um momento de 1 hora no meio do expediente, que não pode atrapalhar a rotina, e você não tem que fazer, tem atividade, agora tem a escola, agora tem uma oficina, não, agora tem um atendimento com a defensoria, não tem que caminhar outro para o hospital, ó, teve uma briga. Como é que fica a gente nessa história? Né? Sendo o tempo inteiro não, acho que a gente melhorou um pouquinho, vou melhorar um pouco para não ser injusto, sendo muitas das vezes, né, marginalizado, né, como aquele que está lá só para oprimir o adolescente. Gente, não é isso que vem acontecendo no departamento. Temos erros, né, muitos, mas perto do que o departamento era há anos atrás, é incomparável a postura do servidor hoje. Então, acho que Caiu a... Então, acho que é mais ou menos isso, mais tranquilo, porque a gente acaba assim, embolando, e fica redundante, às vezes. Perfeito. Falou muito bem o Luiz Fernando, e aí eu acho que também só complementando também, né? Oi, fala. Eu queria só ratificar essa fala do Luiz Fernando, pontuando também assim, a importância, né, Luiz Fernando, assim, ao longo desses anos, quando a gente foi, né, se debruçando sobre o aspecto, né, da medida socioeducativa, de como a gente, do alinhamento institucional, também... Oi? Embolando na... Tá picotando. A internet hoje tá uma beleza. Congelou ali o Fernando, mas então só enquanto ele volta, né, só para complementar, que nesse momento, assim, nesse movimento do departamento de se debruçar sobre um alinhamento institucional, né, e também um alinhamento estratégico, um alinhamento operacional, com a construção da nossa missão, das nossas metas, também do nosso regimento interno, foi fundamental para tirar do agente esse lugar de que é ele que faz a lei ali dentro, né? Tem normas, tem regras que todos nós estamos submetidos, e o agente socioeducativo também. Então, se tem uma questão de segurança, que o adolescente tem que estar submetido, não é porque o agente é opressor, é porque essa é a regra que está ali. Então, poder dar conhecimento ao adolescente, das regras que estão colocadas na instituição, o que pode, o que não pode. Ele não pode estar o tempo todo ligando para a família, ele não pode sair do alojamento, ele não, né, assim, então são regras que estão colocadas, então acho que isso auxilia muito esse lugar do agente socioeducativo, que realmente tenso, que é difícil, e tira o agente desse lugar de que ele é o truculento. Não, os profissionais são extremamente capacitados, competentes, e conseguem lidar com as situações de conflito sem muitas vezes, né, sem o uso da força, ou sem o uso né, assim, de armas letais, essas coisas, né, assim, de arma, né? Então, eles entram com ações que conseguem conter as situações de conflito sem precisar usar a violência. Então, é nesse aspecto aí que a gente, né, acredita que a gente tem que estar caminhando, são muitos desafios, mas eu acho que nesse caminho mesmo que a gente tem que estar conduzindo, né, tendo esse olhar diferenciado para o servidor, acolhendo aí o seu sofrimento, que não é pouco. Mas é isso. Passo aí a palavra para o público, para as duas. Com você, Deise.
Bem, que bom que eu consegui. Peço desculpa, Luiz Fernando, porque eu caí 2 vezes, peguei intuitivamente a sua fala, mas como eu, escutando os outros, está conectado. Mas eu queria trazer para a mesa, enquanto vocês falavam, eu me lembrei de uma questão que eu vim conversando com o Meire ao longo dessa semana, que é um grande dilema que eu acho que não caracteriza essencialmente do servidor do Degase e do público que o Degase atende, que são os jovens que estão como se pode dizer, sob medidas socioeducativas, né? Que vivem, né, dentro de uma organização que tem a proposta, que tem essa dimensão. De um lado, ele é um adolescente, como vocês mesmos colocaram, de outro é um jovem que precisa passar por algumas medidas, porque, de alguma forma, ele rompeu com algumas regras sociais e que, ao mesmo tempo, para esse servidor que olha para ele, que é treinado para acolher este ator, que é o adolescente, mas é um adolescente que também precisa não sei se a palavra correta, me corrigem, por favor, se tecnicamente eu estou me expressando corretamente, mas que tem um dilema aí e que eu não acho que é específico da questão do Degase, porque quando a gente agora lançando um curso aqui no IPES, chamado Comunicação Não Violenta e Assertiva, onde, de um lado, nós temos o agente de segurança pública, porque esse trabalho é para o agente de segurança pública, que é um servidor que precisa aprender a lidar com o público que ele lida, que é o público, o cidadão, que garantia o ir e vir desse cidadão. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com aqueles que estão em conflito com a lei, né? Aí eu me pergunto, quando você tenta convidar um profissional desse para submeter uma capacitação, onde ele vai ter que repensar os parâmetros das suas práticas, né? Qual é a minha função institucional? Garantir a ordem. Mas, para garantir a ordem, ele não vai agir de uma forma arbitrária. Ele precisa entender que ele passa por regulamentos e que tem normas que ele tem que responder. Mas aí você fala para ele, até onde é possível lidar com essa situação conflitiva de uma forma assertiva, não violenta e, às vezes, mais firme. Ele não consegue nem sequer entender, se perceber nesse contexto. Por quê? Aí eu estou trazendo isso para vocês. A dificuldade que vocês traduzem na fala de vocês, que eu acho que é puramente esperado, você ter uma realidade que é complexa, onde você tem, de um lado, o garantidor dessa ordem socioeducativa e dessa função de educador que esse servidor também tem, mas muitas vezes ele não consegue se ver nessa posição, porque socialmente ele aprendeu que aquele adolescente, quando ele está em conflito com a lei, ele perde a sua qualidade de cidadão dotado de direitos e deveres e que, de alguma forma, ele está ali porque ele tem o direito de se, entre aspas, reconciliar com a lei. A mesma coisa é o agente de segurança. Nós temos aqui representante da segurança pública, além da Meire, mas também da Polícia Militar, e que sabe muito bem como é difícil você falar para um policial que ele precisa aprender a entender esse limiar, quando não fazer uso da força, quando a comunicação assertiva ela é mais eficaz do que o uso da força, o uso de ações táticas. Isso numa ação específica. No caso de vocês, eu fiz esse preâmbulo todo porque o tempo todo que vocês estão falando, eu acho assim, que vocês estão de parabéns nesse conjunto, ver a responsabilidade que a gestão tem de pensar, de um lado, esse servidor,
que tem os seus conflitos e que é produto de uma sociedade que não está preparada ainda para lidar com esses parâmetros dentro das noções de direitos humanos, de respeito com esse cidadão que está temporariamente em conflito com a lei, porque se a gente acredita numa medida socioeducativa, a gente acredita que ele não é uma determinação que esse ator ele não tem mais jeito. Se fosse isso, a gente fechava as instituições e íamos para nossas casas. Eu acho que todo mundo aqui acredita que esse sujeito ele tenha o direito de ter uma nova chance. E como é difícil trabalhar para esse agente de segurança pública, lidar com esse público e para lidar com ele mesmo. Porque ele, quando você chega numa delegacia, que ele vai lidar com um cidadão comum, ele muitas vezes olha para você e acha que ele vai ganhar o seu respeito se ele for duro, se ele te intimidar, se ele usar de não assertividade. Ou seja, resumindo, por que é tão difícil a gente trabalhar a construção da assertividade enquanto uma ferramenta que, de um lado, ela pode ser efetiva para ele enquanto ator, ele enquanto indivíduo, porque ele vai ser uma pessoa melhor, vai ser menos conflitiva, e, por outro lado, ele vai garantir um ambiente de trabalho também mais seguro, com mais qualidade de vida. Né? Então, assim, são questões que eu acho que gestões como a de vocês, que têm uma equipe multidisciplinar, que tem um trabalho, como a Adriana descreveu tão bem, que tem uma preocupação. Eu achei fantástico essa ideia. A maior prova de que esse servidor ele também quer ser acolhido, ele também quer ser valorizado, ele também quer ser cuidado, é você lançar um serviço online e você terminar uma lista de inscritos rapidamente, que não é tão simples. Né? Mas porque ele entendeu que ele está sendo cuidado. Agora, quando a gente lança uma bolsa para 10 servidores para aprender a assertividade, aprender a trabalhar com qualidade, com autorrespeito e respeito ao outro, nem sequer fomos entendidos, porque isso não faz parte da agenda da formação desses atores. Isso é uma hipótese, tá, gente? Eu não estou convencida de que é isso, mas nós vamos oferecer o curso, nós estamos vendo como está difícil fazer esse trabalho, mas acreditamos que é possível, porque se a gente não cuidar de quem ainda não entende que precisa de ser cuidado, como que a gente muda o status quo? Então, assim, eu acho que vocês estão de parabéns, né, pela possibilidade de fazer um trabalho inovador dentro de um ambiente aparentemente conflitivo, porque eu acho que o que o Luiz Fernando trouxe para a gente é o tempo todo esse dilema entre o dilema que pode gerar um conflito. Qual é o meio termo disso? Como garantir esse ambiente seguro do ponto de vista das emoções, não só seguro do ponto de vista físico, né? Não é tão simples, gente. Eu tenho certeza que vocês não vão me dar a resposta, mas eu queria provocá-los para que a gente pudesse pensar juntos, né? E já mostrando aí, parabenizando o esforço que vocês têm de não impor, mas de investir numa agenda. O que o trabalho de vocês está mostrando é que essa agenda é possível e que vai muito na direção do que a gente está tentando fazer quando pensamos nessa mesa de conversa com as instituições. A sociedade precisa conhecer o Degase, o Degase precisa mostrar os indicativos positivos, de efeitos positivos, né? Ao mesmo tempo, somar para que esse servidor se faça uma autorreflexão e ofereça o melhor serviço. E assim dos dois lados. Gente, obrigada mais uma vez. Desculpa se eu falei muito, mas não é uma pergunta, é uma fala para a gente poder começar o nosso debate diante já de outras questões que foram trazidas aqui mais pontuais, mas eu não fiz perguntas pontuais porque eu já sabia. Eu li o trabalho de vocês, eu vi o que vocês têm feito, fiquei feliz de saber
existe uma coordenação preocupada com os dois lados, né? Porque não dá para trabalhar só com um lado. E, assim, mas temos desafios, né? E como vamos trabalhar esses desafios? Está aberto para vocês. Eu acho, Deise, que você colocou assim, questões super importantes, que eu acho que realmente atravessam a nossa prática, e é um desafio, né? Assim, a gente vem tentando superar uma cultura, né, que é marcada muito por esse modelo correcional repressivo, né, e implementar a socioeducação não está dado, a gente sabe que a gente não muda uma cultura só com leis, né? Então, é isso que você pontuou, né, de oferecer cursos e não ter um público, né? A gente enfrentou isso também, mas como que a gente vem enfrentando esses desafios, né? Então, quando a gente passou, né, por esse alinhamento estratégico, é fundamental o trabalho com o gestor, né? Isso que o Luiz Fernando estava pontuando, né? Quando a gente implementou lá o trabalho do Diálogos no CAI Belfor Roxo, em que ele teve a oportunidade de ser diretor, se o diretor não adere, não entende e também não coloca isso assim, para as pessoas, para os servidores a quem está submetido ali à direção dele, porque a gente entende que tem ali uma transferência que está colocada com aquele diretor, né? Então é importante que o diretor ele se aproprie daquela proposta, né? E possa ser um facilitador. Como? Primeiro, de colocar, né, para a sua equipe, depois dar oportunidade para a equipe participar daquela ação, como dando condições de horário, não tendo duas atividades que sejam concorrentes. Então, enfim, é uma série de acreditar na proposta, né, Cris? Isso, exatamente. Acreditar na proposta. E a gente buscar a agenda da unidade, como a gente fazia lá, de forma a poder garantir que o corpo técnico participasse, e o agente, que a rotina dele é super pesada, a gente buscava um jeito de buscar alguns módulos com os adolescentes para uma atividade, enquanto o outro ficava, né, parado naquele dia. A cada 15 dias a gente segurava o módulo para poder garantir que o servidor participasse. É importantíssimo, importantíssimo. Exatamente. Então, antes da gente trabalhar com os servidores, a gente trabalhou com os gestores, né? E aí foi sensibilizando, e aí quando acredita na proposta, você vai avançando, né? Uma outra coisa também que foi muito importante na adesão aí dessa educação, dessa capacitação e educação permanente com os servidores, que tem sido fundamental e tem tirado o profissional apenas desse operacional e colocado ele um pouco para pensar a sua prática, porque quando ele se distancia dela, ele consegue repensar, e aí, isso que eu falei, assim, encontrar formas de intervir, né, que isso não está posto, né, mas quando a gente debate, a gente conversa com o outro, isso você vai ter novas ideias, foi através da nossa progressão, né, funcional, de colocar como a capacitação, horas de capacitação, como sendo obrigatória. Então, todos os servidores, nós todos, temos que ter horas de capacitação. Então, com isso, essa capacitação ela tem que ser legitimada lá, né? Ela tem que ser pela Escola de Gestão Socioeducativa, dizendo que realmente aquela capacitação é fundamental na formação daquele servidor, para a prática que ele vai executar, né? Então, com isso, todos os servidores, então, começaram a valorizar os cursos que eram dados. Então, quando eu oferecer o curso de vocês lá, vai ter muita gente querendo fazer, não só pelo tema que começou a interessar, e aí o servidor começou a perceber que ali não era balela, que era importante, que dali ele tirava coisas importantes. Quando ele estava no curso de Direitos Humanos, no início ele ia só para ter os pontos lá para a progressão. Depois ele começou a perceber que o que ele recolhia ali auxiliava muito na vida dele, auxiliava muito na prática que ele vinha desenvolvendo, né? Então, com isso, a gente vem, então, reposicionando, assim, esse trabalho, né? E acolhendo aquele servidor que realmente adoece, porque realmente tem casos de adoecimento, tem casos de tentativa de suicídio, né, Adriana, assim, que a equipe acolhe e que tem tido intervenções muito importantes de ligar para a equipe, olha, assim, eu preciso de ajuda, então isso é muito bom. Fala, Luiz Fernando. Oi, Cris, te interrompendo, assim, você falou, você tocou no suicídio, né?
Eu tive a triste experiência no CAI, né? Tive 2 servidores, né, que cometeram suicídio no CAI Baixada. Então, assim, a gente sabe o quão difícil isso é, né, para a unidade como um todo, né? Telefone tocar, a família comunicando que o fulano, né, cometeu suicídio, né, acabou com a própria vida. Então, a gente passou por essa triste experiência 2 vezes no CAI Baixada. E às vezes de não dar sinais, né, Não, exatamente. É uma coisa tão silenciosa, né? Você tem propriedade para isso. Servidor. Tive caso 2 servidores que atentaram contra a própria vida e vieram a óbito, de fato. Né? Então, assim, muito complicado lidar com toda a unidade como um todo, né? Dos porquês. Né? A gente pensa em diversos porquês. Foi o trabalho, foi uma brincadeira que eu fiz, não era questão pessoal, isso já era dele. Então, assim, é uma grande incógnita que fica para a unidade, né? Para o departamento como um todo. Mas, assim, é uma tristeza muito grande você lidar com isso na unidade. Entendeu? E da mesma forma, Deise, como você falou, né, a gente até brincou entre aspas, às vezes aquele ambiente, né, que parece conflituoso, não sei o quê, realmente, assim, a unidade socioeducativa de internação, eu trabalhei dos meus 22 anos de departamento, foram 21 anos e meio dentro de unidade. Então, assim, eu gosto de trabalhar na unidade, né, não estou falando contra, mas realmente é um ambiente complexo, é um ambiente que ela está muito bem agora funcionando, com todo mundo rindo, brincando, o adolescente jogando bola, ou em visita com a família, e de repente, à noite, do nada, a casa, né, nossa linguagem, a casa vira. Então, que ambiente é esse que, né, de uma hora está relativamente tranquilo, né, um ambiente saudável durante o dia, durante a tarde, durante o jantar, e 40 minutos depois você tem uma casa agitada, né, com incêndio, com motim, com rebelião. Ou você tem também, como eu vivi, né, tristemente no Caio, várias histórias complicadas, né, de adolescentes, né, sendo mortos, né, por outros dentro do alojamento. E, assim, como é que o servidor trabalha com isso? Né? A gente não é preparado para isso, né? A nossa capacitação, acho que nenhuma delas que eu participei, diversas no departamento, vê essa questão. Né? Como é que você lida com a questão da morte? Ou do colega, ou de um adolescente dentro da unidade? Como é que você faz esse movimento? Então, assim, de um adolescente subindo abraçado com outro num pós-jantar, e 40 minutos depois, esse que estava abraçado mata o outro. Matou o próprio colega que subiu abraçado com ele. E assim, como é que o servidor lida com isso? Como é que ele não pessoaliza, né, a intervenção na hora de identificar aquele que praticou o homicídio, o ato análogo, né, ao homicídio? Como é que ele não pessoaliza para, de repente, descarregar uma raiva naquele garoto? Então, tem que ter um controle emocional muito grande que, mais à frente, tem sequelas, né? Vocês que são da psicologia, é bom saber, ele travou aquela ira dele contra o outro, né? E como é que ele faz? Para poder fazer o trabalho correto, separou, conduziu delegacia, liga para todo mundo, ele faz todo o procedimento, mas esse trauma ele travou ele com ele. Como é isso? Daqui a alguns dias, isso vai processar. Como é que fica a cabeça do servidor com relação a isso? Então, assim, é um ambiente muito... Oi? Isso é interessante que você está falando, Luiz Fernando, porque o que você está dizendo, assim, a gente é um ambiente como qualquer outro ambiente em que a gente lida com as contradições desses atores, né? Que de um lado é um garante que você tem o servidor que está ali para fazer implementar a medida socioeducativa, por outro lado, ele é um indivíduo. Garantir a execução dela. Né? Ele é um indivíduo que também. Antes de ser servidor, exatamente. Ele é um indivíduo. E como é que você cuida ele? Como é que você cria uma rede de proteção, né, para esse servidor? Esse esse é um desafio que está posto em todos os ambientes que trabalham com a interface da violência. Né? A gente sabe que, por mais que se tente implementar medidas socioeducativas, a gente sabe que nós vivemos dentro de uma sociedade, como a Cristiane colocou, é uma cultura ainda que não sabe lidar com a não violência, como se já tivesse posto. Sim. Quem lida com pessoas que estão em conflito com a lei, nós temos que lidar com a violência. Isso é uma cultura
que Sim. nós, para desfazer, nós do IPES trabalhamos com o investimento do conhecimento. E como fazemos isso? Fazendo trabalho de formação de multiplicadores. Porque, como você mesmo colocou, nós não somos preparados para isso, mas podem aprender. Para o quê? Sim. Primeiro, se proteger, porque tem um limite aí, ninguém é super-herói, ninguém vai querer mudar um adolescente que traz um histórico de violência, um histórico de abandono, um histórico de conflito. É tanto problema que, né, a Adriana, que trabalha diretamente com eles, né? Adriana, desculpa, você é psicóloga, né? Eu não Sou musicoterapeuta. mas trabalha com as emoções desses Sim, adolescentes exatamente. também, né? Então você sabe muito bem que esse jovem traz um pacote de contradições das suas emoções e não aprenderam a lidar com as emoções, a verbalizar as emoções, a cuidar das suas emoções, muito menos falar. E o servidor também não aprendeu. A gente fala isso com base no programa Escola que Previne. A professora Fabiana está aqui presente, que também é uma das facilitadoras do nosso trabalho, que a gente faz com jovens que são estudantes de ensino fundamental em escolas públicas em áreas violentas e pobres, de Duque de Caxias. A gente tem um lado violento, a gente sabe que existe, mas nós encontramos muitas coisas positivas também nesses ambientes. O que precisava ser feito é um treinamento de olhar. Como que eu posso intervir em realidades tão adversas, tão conflitivas, com históricos de violência doméstica, violência sexual, violência verbal, de tudo que você possa imaginar, mas também encontrar as potências dessas pessoas. Eu tenho certeza que no seu trabalho terapêutico, Adriana, você encontra grandes potencialidades de perfis de adolescentes que precisam ganhar oportunidade para se expressar, para se autoconhecer. E a gente viu isso no programa, mas é que nós não temos espaços que legitimem isso. Espaços, uma escola educativa como a de vocês, qual é o espaço que esse jovem tem para falar das emoções dele? Para poder elaborar essas emoções fazendo musicoterapia, fazendo rodas de conversa onde ele vai falar das suas... por exemplo, a gente tem uma oficina que é com a caixa de ferramentas, que é desenvolvida por uma associação pela saúde emocional das crianças, que é a nossa parceira. O que eles fazem? Ele bota as crianças, os adolescentes, para encontrar ferramentas positivas para resolver seus conflitos. E aí a gente descobriu que os professores também precisavam dessa caixa de ferramentas para poder usarem a favor deles mesmos e depois dos seus alunos. Tem que fortalecer para conseguir ajudar o próximo. Então, a gente está falando da mesma coisa. Sim. Só que tem lugares mais violentos, lugares menos violentos e pessoas muito despreparadas. Sim. E esse dilema é muito... Saúde emocional, nós estamos falando muito hoje, porque estamos vivendo um período de pandemia, como a própria Aline perguntou, como foi o período da pandemia? É um período de desconexões, em que a gente precisa se conectar. Né? Quando vocês criaram essas propostas de trabalhar o servidor a partir de casa, vocês criaram conexões. Então, a gente se desconectou, vamos nos conectar. E como são com os jovens? Como é que vocês estão conseguindo fazer para eles se reconectarem, garantindo um ambiente mais seguro do ponto de vista das emoções? Vocês têm algum... vocês também estão fazendo online ou eles continuam... presencial. Presencial. Eles ficam Não, lá.
ficam com os adolescentes, são trabalhos que são desenvolvidos pela equipe, né, conforme nós colocamos, nós reposicionamos o trabalho da equipe para poder também garantir a proteção aí dos servidores, então reduzimos o número de profissionais circulando dentro da unidade, então colocamos a equipe trabalhando 2 dias presencial e 1 dia em home office, né, porque a equipe técnica, né, de uma maneira geral, psicólogos, assistente social, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, toda a equipe, né, trabalha 3 dias na semana, então nós colocamos 2 dias presencial, 1 dia em casa. Todas as unidades de internação do Degase, nós temos uma equipe destacada de saúde mental, que é também uma equipe multidisciplinar, formada pelo psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, e às vezes também tem o agente socioeducativo, para justamente intensificar esses trabalhos de grupos, trabalhos terapêuticos, trabalhos de acolhimento, para acolher o sofrimento psíquico desse adolescente, porque a gente já parte do princípio, né, assim, a gente já trabalha com essa lógica de que o próprio encarceramento, a própria institucionalização já é promotora de saúde psíquica, né, então tem um sofrimento aí que está colocado. Durante a pandemia foi suspensa as visitas, então havia um isolamento ainda muito maior, uma angústia muito maior por parte dos adolescentes, sem saber como é que está a sua família. Promovemos vários trabalhos, né, assim, desenvolvemos o contato familiar via remotamente também, né, pelo WhatsApp, por telefone, também pela videoconferência, aí dependendo de cada unidade, de cada dispositivo que poderia acessar, mas mesmo assim isso não dava conta, né? Então intensificou-se muito esse trabalho pela equipe de saúde mental, o acolhimento inicial e o trabalho contínuo, né? Então aqueles adolescentes que se apresentavam um transtorno mais significativo, com ideações suicidas, né? Então aí o trabalho da equipe se intensificava, às vezes até precisando encaminhar para a rede de atenção psicossocial, uma crise mais séria até para o PNEL, né? Aí a gente tem os nossos fluxos, a gente tem as nossas trabalhos, né, de estudo de caso, com a equipe de divisão de psicologia, que se intensificou muito com esse dispositivo também do Zoom, né? Então a equipe também promovendo reuniões regulares e entre unidades, para quando o adolescente saía de uma unidade para outra, de passagem de caso. Então, assim, foi um trabalho intenso das equipes para fazer face a essas adversidades, né, assim, a esses desafios que a pandemia nos impôs, e sem perder de vista a segurança, né, com a sua saúde. Então, assim, foi muito difícil, angustiante. Agora a gente está sabendo lidar melhor, né, assim, com o coronavírus, né, mas no início foi aquele susto, aquela angústia diante do novo, diante dos riscos, né, que se colocou, e tem sido um desafio diário, né? Agora abriu-se, as visitas já retornaram, e o trabalho da equipe, mas o trabalho da equipe ainda está em escalas dessa maneira, né? 2 dias presencial e um dia em casa, e essa integração foi fundamental. Hoje até nós tivemos uma live sobre o trabalho da saúde mental no Degase em tempos de pandemia, onde convidamos essa equipe de cada unidade para estar falando do trabalho que foi desenvolvido, e foi muito interessante, assim, ver como que nesses momentos, assim, adversos, a equipe conseguiu se unir e se reinventar, né, com propostas muito criativas, muito inovadoras, para estar enfrentando aí esse momento. Me permite, Cris? E uma curiosidade, antes da pandemia, vocês registravam, notificavam os casos de tentativa, autolesão, de violências autoprovocadas? Vocês têm esses dados? Sim. Nós temos o fluxo que é pactuado com a Rede Municipal de Saúde, também é um dos indicadores do Ministério da Saúde. Então, a gente vem, ao longo desses anos, né, implementando a ficha de notificação de violência autoprovocada, né, e junto com a equipe do município, tá? Pode falar, Luiz Fernando. Eu falei de tanta dificuldade, falei de tanto problema, mas, assim, pegando o gancho quando você tocou no assunto da suspensão da visita, aí, assim,
todo mundo se reinventou, né? Então, assim, ali é parabéns para todo mundo, assim, para os servidores de um modo geral, agentes, corpo técnico, a equipe de saúde, e para os adolescentes, porque, assim, no início, as primeiras 2 semanas foram tensas na unidade, né, com a insatisfação deles pela ausência da família, né, o cerceamento do direito à visita, né, e assim, foi um trabalho incansável das direções, só porque eu vivi isso no Caio Baixada, nessa época, quando eu estava diretor de lá, corpo técnico trabalhando, e muita fala dos nossos agentes nas galerias, conversando com os garotos, explicando toda a dificuldade. Quando tu vinha reclamar, a gente fazia mediação, né, e pedir para o garoto, pô, liga a televisão, pô, assiste a reportagem, você vai ver. E assim, todo um trabalho de reforço, né, a equipe inteira entendeu isso e conseguiu passar essa confiança para o adolescente, e foram, se não me engano, 5 meses, né, sem visita, assim, a família podendo levar o pertence para o garoto, que é o que a gente chama ali o material de higiene, que ele gosta de usar o diferente, o biscoito, que ele gosta de um biscoito diferente, a família tinha esse direito de levar, mas não entrava, e o garoto só falava com a família por telefone ou por videoconferência, como você falou. Assim, todo mundo entendeu, né? Então, assim, acho que é um mérito para o departamento como um todo, e até e parabéns também até para os adolescentes que conseguiram compreender essa lógica, né? Foi um trabalho bem coeso, bem fechado de todo mundo, que a gente conseguiu passar a confiança para os garotos. Acho que uma referência de trabalho em equipe, sim. E isso é importantíssimo, sabe, gente? Eu acho que a gente fala muito das coisas negativas, mas a gente precisa valorizar mais as coisas positivas que a gente tem feito, ainda que sejam pequenos feitos, não importa. Isso é retroalimento que a gente faz, né? Porque senão a gente fica muito tempo alimentando uma cultura do fracasso, do negativo, a dificuldade, né? A gente passa um bom tempo falando da dificuldade. Tá, mas o que a gente fez que deu certo? Vocês falaram várias coisas, né? Sim. E só de ter tido uma adesão dos servidores, ainda que tenha tido um problema ou outro, mas isso faz parte, né? Para a gente poder caminhar. Mas essas experiências positivas, a gente, quando começa nas oficinas, em escolas, a gente começa a fazer um trabalho, o que há de positivo em você, e quais são as saídas que você encontrou para esse problema. Primeiro a gente pergunta quais são os problemas da escola, e aí traz, e o que você encontrou para resolver esse problema? E aí, de repente, as pessoas que começaram tão de mau humor, porque estavam ali naquela roda, para poder falar de problema, não, eu estou convidando, né? Vamos falar do positivo, né? Aí eles começam a ver que, não, eu consigo resolver problemas. Então, a gente precisa aprender a falar das nossas boas práticas. Então, assim, a gente sabe que o suicídio está presente em todos é um fator de risco, tem como fator de risco o contato com a violência nesses ambientes conflitivos, e principalmente no momento de isolamento em que a gente viveu. Mas é uma coisa que eu não me assustaria você me dizer que esses jovens têm uma taxa alta de violência autoprovocada, que está altamente associado com a história de vida dessas pessoas. Sim. Né? Então, assim, talvez o que é legal é promover na equipe de vocês, aí eu já fazendo um convite, em janeiro nós vamos fazer um curso de verão para multiplicadores na área de educação e de segurança pública, para ensinar pessoas que não sejam psicólogos a lidar com essas situações de violência autoprovocada no ambiente de trabalho. Como lidar, o que fazer, para onde encaminhar, e quais são as potencialidades que cada profissional pode encontrar, né? Quais são as ferramentas que ele volta. É um curso prático, tá? Mas vai ser online, a gente vai oferecer 2 vagas. A ideia é oferecer vagas também para as instituições como vocês, que estão participando conosco desse espaço de conversando com as instituições, para que as instituições sejam nossas parceiras. Porque como é que eu posso querer que o Degase dê novos passos se eu não ajudo o Degase a dar os novos passos? É isso aí. Exatamente. Exatamente. Então, assim, para que o Degase confie no IPES,
para que a gente possa fazer boletins, análise dos dados, promover análise de contexto. Então, essa é a proposta. É muito importante. Tá? Então, a gente já deixa aqui a nossa representante, coordenadora de Segurança Pública e Saúde do Trabalhador, vai enviar um convite. A gente oferece por 2 vagas, porque a gente oferece para todas as instituições que estão vinculadas tanto na educação como também na segurança, porque o curso é para 2 públicos. Mas como a gente também precisa, porque o IPS é uma instituição sem fins lucrativos, a gente precisa vender. Então, a gente oferece para ganhar a parceria das instituições, mas a gente também não tem como dar para as instituições como 100% de bolsa, porque a gente precisa também desse apoio do privado das pessoas para que a gente garanta também nosso serviço, né? Então, por isso que a gente deu essa ideia de convidar as instituições, mas como uma contrapartida de vocês estarem aqui hoje, dando o tempo de vocês, trazendo informações, compartilhando informações, a gente também possa oferecer algo que eu pelo menos estou ouvindo de vocês, que vocês trabalham na mesma sintonia que nós do IPS. Então, fica o convite. Né? A gente sabe que não é muito legal estudar no verão, né, em janeiro, mas é uma coisa de 2 semanas. É rapidinho. Não, que bom. Depois também, Deise, eu vou passar o seu contato também para a diretora lá da Escola de Gestão Socioeducativa, para que possa, então, fazer novas parcerias, de convidar vocês também para novos cursos. Né, olha que maravilha! A gente precisa dessas trocas. Sem essas trocas, a gente, num mundo de escassez que a gente está vivendo hoje, pandêmico e daqui a pouco pós-pandêmico, ou a gente dar as mãos, ou vai ficar muito difícil. Entendeu? Eu acredito muito nisso, sabe, gente? Então, assim, eu só tenho a agradecer assim, o quanto é importante ter vocês aqui, que a gente possa, né, ter mais oportunidades de debates como esses, e conhecendo os resultados de trabalho de vocês, depois, se quiserem propor como tema de debate, né? Olha, uma experiência como essa que vocês tiveram, experiências de sucesso, para que as outras instituições aprendam com vocês. Legal, né? legal. A gente pode Ótima propor. proposta. Podemos, sim, tá ótimo, acho uma boa, porque isso é isso. É por isso que eu falei dessa troca é muito rica, porque com isso a gente consegue avançar nesses impasses, né? Isso, com certeza. Então, assim, eu só tenho a agradecer e dizer que estamos juntos e estaremos aí convidando vocês para outros debates e aceitamos sugestões também de pauta, tá? Porque ninguém melhor que vocês sabem o que é importante. Mas já vi que tem uma experiência de sucesso, viu, Adriana? Que a gente tem que contar para as pessoas. Isso aí. O mundo precisa de boas histórias, gente. Eu não aguento mais ouvir negativo. Verdade. A dificuldade do dia a dia. Não é? A gente aí agradece a Vânia, a Fabiana e os outros, né? Meiro, passa a palavra para você encerrar. Tá bom. Obrigada. Tá certo. Muito obrigada. Foi muito assim promissor esse debate, né? Essa troca de conhecimento, e passamos a conhecer um pouco mais ainda, né? Sobre toda essa complexidade aí que os agentes de DEGASE vivem. Eu fiz lembrança agora, Luiz Fernando ficou à frente dessa parte operacional, e foi em 2018, Luiz Fernando, que você estava na unidade, ou ano passado? Até maio desse ano. Até maio desse ano. Eu assumi a coordenação de Cultura, Esporte e Lazer no dia 2 de maio. Ah, então entendeu? tá. Até então eu estava na unidade. Eu acho que foi ano passado que eu participei de um seminário com as instituições de segurança pública. Contávamos também com a presença dos amigos aí, o Botelho, né? O pessoal também do DEGASE, né? O Botelho está em home office. Eu sei. E nesse dia do encontro, falávamos também dessa questão do suicídio, e uma das colegas do DEGASE trouxe a notícia do que estava ocorrendo naquele momento, um suicídio na unidade de vocês, né?
uma coisa que nos chocou bastante, né? Ah, o Tucai, exatamente. A gente estava no meio do debate e veio essa notícia. Mas, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é essa crise de identidade, né? Quando o Luiz Fernando trouxe essa questão que fica entre a educação e a segurança pública. Exatamente. E a gente conseguiu viver, em termos legais, 2 leis que o Estado hoje tem, leis em vigência, que é a Lei 7.883 e também a Lei 8.591, essa última que fala da prevenção do suicídio, né? Nós participamos também, a Deise, e elas contemplam o DEGASE como instituições de segurança pública, né? É verdade. Então, assim, tem uns que não tem nada, vocês têm 2 coisas, né? Então, vocês estão em 2 secretarias, assim, não digo secretaria, porque a Secretaria de Segurança Pública ela foi extinta, mas estão no guarda-chuva da segurança pública também, Sim, né? exatamente. Certeza. Então Essa é a proposta. eu acho assim bem positivo, mas o que me chama a atenção é que a instituição ela conta com agentes socioeducativos, né, dentro do mérito da educação. Mas o cuidado com esses agentes também está sendo observado no campo da segurança pública. Exatamente. É algo que a gente realmente... O pleito realmente da categoria é essa. Ter o cuidado, ter o zelo. Não mudar de secretaria. Exatamente. Mas vocês estão bem amparados. Espero que realmente sejam bem amparados, né? Pelo menos a gente está aqui tentando lutar para isso, né? Legal, obrigada. Eu parabenizo vocês, a Deise também essa interlocução junto aí com vocês, né? Acho que a Deise deve estar pensando 1001 coisas em termos de aproveitamento. Vai aparecendo, né? Agora, essa conversa aqui, viu, só para deixar para vocês, a gente tem um espaço no nosso site que é conversando com as instituições. Então, todos os eventos como esse, eles vão ficar registrados, mas para que as pessoas possam conhecer essas instituições. Então, se vocês tiverem qualquer objeção, a gente pergunta antes, né? Do contrário, a gente vai manter no nosso site para que as pessoas possam conhecer o trabalho de vocês, tá? Tudo bem? A gente pode manter? Sem problemas. Perfeito. Só então para isso, gente. Beleza. Muito obrigada aí, em nome da nossa também coordenação de Segurança Pública e Saúde do Trabalhador, de poder contar com vocês aí para poder fazer parte também do nosso programa Segurança que Previne, né, Deise? E enaltecer a importância das informações, dos dados, né, que vocês já vêm brilhantemente registrando, né, com as fichas aí. Eu fiquei bem atenta sobre essas fichas de notificação, que é extremamente importante poder... Que é obrigatória, mas as pessoas não... É obrigatório, exatamente, que é obrigatório. Por isso que a gente vem, ao longo dos anos, assim, reforçando isso, porque para que a gente possa implementar a política, né? Que a gente possa conhecer a realidade. Então, a gente vem trabalhando muito em cima disso. Vocês já são nossos fiéis parceiros nessa luta de termos aí um sistema de informação do nosso Estado, né? Que a gente tudo muito subnotificado ainda, né? É muito subnotificado. A gente não tem um sistema de informação eficaz, mas colocamos isso, inclusive, no nosso regimento interno, que a gente considerou importante, o monitoramento e o registro de todas essas questões no âmbito da saúde, né? Nossa, então, maravilha. acho que foi o primeiro passo e agora a gente está buscando o sistema de informação, né? De poder incluir esses dados no sistema de informação. Então, é isso, é um passo de cada vez. Parabéns, muito bom. Obrigada. Muito bom. Só vou fechar com uma coisa que me chamou muita atenção, que os agentes são pouco reconhecidos, né, na fala do Luiz Fernando, muitos marginalizados, né? Essa fala também ela se reproduz em muitos segmentos da segurança pública, infelizmente, mas tem uma coisa muito boa também que a gente observa também em todos esses segmentos, é que eles são uníssonos pelo amor às suas instituições, né? Então, apesar da gente estar enfrentando todas essas questões aí delicadíssimas, né, que vai estar ao encontro das nossas emoções, mas fazemos com tudo com muito amor, e isso é prova disso, é vocês aí, do desempenho de vocês. A Adriana, numa carreira aí
deliciosa, né? Que é a musicoterapia, que eu acho fantástico. Eu sou integrante de um coral na Polícia Civil. Então, legal! Assim, muito bom. Se quiserem, a gente pode estar dividindo essa expertise de vocês terem um coral também. Acho, né? Então, assim, parabéns aí pelo momento de integração e vou pedir, então, para a nossa Deise Miranda aí fechar nosso encontro. Então, a gente encerra, né? A gente Sim. encerra, mais uma vez, agradecendo a Vânia, agradecendo a Aline, agradecendo a Fabiana e a todos os presentes aqui, damos por encerrada a nossa mesa querida, a nossa segunda edição da mesa Conversando com as Instituições, e hoje, vocês do Degás. Obrigada.